Eu vou me apresentar porque tem pessoas que eu não conheço aqui. O meu nome é Renato Mariano da Silva, tenho 76 anos, casado há 53 anos, 2 filhos e 4 netos. Então, 2 bênçãos ali. Mas já a terceira também já considero. Estou aqui na comunidade desde 1997. Então, juntamente com o pastor Eliseu Lac. Então, estamos caminhando juntos, graças a Deus. Vamos orar mais uma vez para que o Espírito Santo nos ilumine. Santo Espírito, fala aos nossos corações nesta hora. Por amor do teu santo nome, Senhor. Confessamos que estamos entregue à morte para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho do deserto. Se alguém já passou pelo deserto, sabe o que é isso. E o deserto, o versículo-chave de hoje é Oséias 2,14. Eu gostaria que o Leandro lesse para nós. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Atrairei e a levarei para o deserto e falarei ao coração. Por que no deserto? O que tem lá? O que tem lá no deserto? Nada, né? Só deserto mesmo. E lá Deus fala aos nossos corações. Deus falou de várias maneiras aos profetas. Deus falou para Abrão, que era Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, e eu te mostrarei. Está lá em Gênesis 12. E eu te mostrarei a terra, e tu vai ser uma bênção. Deixa eu ler para não ficar falando sem o Êxodo. Deixa eu ver aqui, Leandro. Gênesis 12, diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Lê o verso 3, Leandro, por favor. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Deus falou também para Moisés no Monte Horebe, que falou para Moisés. Por que falou a Moisés naquele monte? Ele era um pastor de ovelhas, estava ali, de repente a sarça começou a queimar ali, e ele foi ver, e Deus falou com Moisés. Deus fala de várias maneiras. E em 1997 Deus falou comigo também. Sai da tua terra, no meio da tua parentela. Não é sair dos meus parentes. Acho que vocês entendem. Então, eu conheci esta palavra em 1997.
eu era muito religioso. Vou falar um pouquinho do meu testemunho. Alguns não conhecem. E alguém um dia falou para mim, olha, eu sei quem você é muito religioso, fala muito de Jesus, mas eu quero fazer uma pergunta, você já morreu? Foi direto. Você já morreu? Eu falei, como morreu? Eu não quero morrer. Naquela época eu era novo ainda. Falou assim, olha, você precisa morrer em Cristo. Morrer em Cristo. Você sabe o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 6? Eu falei, não. Diz assim, sabendo isso que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado como escravo, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Entrei em parafuso e falei, nunca vi isso. A partir daí, começou uma caminhada. Mas, em 97 mesmo, aconteceu um deserto muito grande na minha vida. O meu filho mais novo sofreu um acidente lá em Foz do Iguaçu e veio a falecer, indo para o trabalho de manhã cedo. Foi terrível, mas eu estava começando a ouvir a palavra e fiquei firme. Um outro deserto que o Senhor me chamou, me levou. Em 2010, o outro filho que morava em Belém do Pará, casado, 2 filhos, sofreu um acidente de moto. Não estava indo para o trabalho, um domingo de manhã, foi dar uma volta com a moto 600 cilindradas. Sofreu um acidente e veio a falecer, 2010. E agora em 2024, mais um deserto. Senti umas dores lombares nas costas e tal, e aquela coisa, fui no médico. Fui diagnosticado, você está com mieloma. Quem entende, quem é da área sabe o que é isso. Câncer nos ossos. Eu estou aqui. E esse é o deserto, por isso que Oséias 2,14. Eis que... É que diz? Leandro, repete aí, querido. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Então, querida igreja, o Senhor está falando ao meu coração há anos, mas eu estou muito feliz, estou alegre, pode ter certeza, porque eu estou em Cristo Jesus. Então, cada um sabe o que é um deserto. O deserto é angústia. É angústia que... O que significa isso? Angústia. O que diz no Salmo 18, verso 3 e o 5, Leandro, por favor. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Vocês também. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Davi, a angústia que ele passou com os seus inimigos, principalmente Saul, né? Então, querida igreja, nascer de novo, novo nascimento, é algo que Jesus veio fazer em nossas vidas. Enquanto nós não nascermos de novo, nós vamos estar
muito vulnerável aos ataques do mundo, às artimanhas de Satanás, todas essas coisas. E a partir do momento que você nasce de novo, aí começa uma caminhada. Não é nada fácil. Ser cristão não é fácil. É renúncia todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, angústia todo mundo passa. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, estamos bem e estamos na rocha. Porque a angústia, o que traz? Ansiedade, dor física, preocupação, aflições, tormentos, todas essas coisas. Mas, quando Deus chama nós e leva para o deserto, aí Ele fala o coração e que é coisa maravilhosa. Vamos voltar para Oséias, nós vamos trabalhar bastante em Oséias. O capítulo 5, versículo 15 de Oséias. Leandro. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Irei e voltarei para o meu lugar. Quem está falando isso? O Senhor Jesus Cristo. Porque nós vamos ver esse versículo aqui lá em Lucas 24, 46, mas não vamos agora, Leandro. Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. É na angústia, é na aflição que nós buscamos ao Senhor. Porque quando está tudo bem, para que buscar Deus? Então, na angústia, Ele fala aos nossos corações, e como é bom, como é maravilhoso. Continuando lendo o versículo, e vamos entrar no 6, do 1 ao 3. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. A igreja está prestando atenção que aqui já está falando da obra de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Lembra que eu li Romanos 6,6? Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, vamos mudar, despedaçados, destruídos. E nos sarará. Fez a ferida e a ligará. É Ele que faz a ferida, é Ele que liga, é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que nos liberta. É Ele que nos dá uma nova vida. Depois de 2 dias, nos revigorará, ao terceiro dia nos ressuscitará. Aqui já está falando da obra de Cristo. Aí o versículo 3 ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais a gente busca ao Senhor, conhecer realmente a obra da cruz,
mais a gente fica mais apaixonado, mais com vontade de ir a fundo nessa palavra, nessa mensagem. Porque não tem outra. É o que o apóstolo Paulo disse. Decidi nada saber entre vós, senão é Jesus Cristo e esse crucificado. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Estou falando bem mansinho. Que chuva. É gostoso aquela chuvinha, quando você está deitado, vem aquela chuvinha bem suave. Ele vem assim em nossas vidas. Traz paz ao nosso coração, traz quietude, traz segurança. E é Cristo. Aqui mesmo também, Leandro, em Oséias, tem mais 2 versículos para a gente ler. O capítulo 10, o versículo 4 e 5. Não, só o 4, perdão. Falarão palavras jurando falsamente, fazendo... Perdão. 11, 4. Desculpa. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Amém. Atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Não tem nenhum amém? Amém? Glória a Deus. Vocês lembram de Mateus 11, 28, 29 e 30? Vamos lá, Leandro. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave, a minha canga é suave, e o meu fardo é leve. Vocês lembram de João 12, 32? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Está aqui em Oséias 11, 4, né? Que nós lemos. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Dizia isto? Pode ler. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Morte e morte de cruz. Fomos atraídos no corpo de Cristo na cruz. Morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Tem mais um versículo aqui em Oséias, para a gente. Oséias 14, o versículo 1 e 2. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras, e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, tira toda a iniquidade, e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Amém. Mas eu vou ler aqui nessa versão. A promessa de perdão, olha aqui. Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus,
porque pelos teus pecados estás caído. O Senhor está dizendo assim: volta, meu filho, por que você se afastou de mim? Volta, eu estou aqui de braços abertos te esperando. Volta, ó Israel, volta, Renato, volta, Leandro, volta, Ed. Graças a Deus que voltamos e estamos em Cristo. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade. Aceita o que é bom. Aceita o que é bom. Em vez de novilhos e sacrifício e tal, essas coisas. O profeta Oséias falou aqui, e Jesus ensinou as Escrituras e falou tudo isso aqui que os profetas falaram. Vamos ver essa passagem. Lucas 24. Lucas 24 é o 46, mas nós vamos ler a partir do versículo 44. Aqui diz: Jesus explica as Escrituras. Vamos a partir do 44, Leandro, ficar bem mais. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Até o 49. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Olha o que Jesus falou aqui no 44, olha. Os profetas, Moisés, nos salmos, tudo falou sobre Jesus Cristo. É o que nós lemos lá em Oséias, tudo que está em Oséias, está em toda a Bíblia. Jesus Cristo está de Gênesis, Apocalipse. Então ele disse aqui, eu vou repetir esse 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e os profetas e nos salmos. E a partir daí, quando Jesus diz aqui, no 48, vós sois minhas testemunhas. Vós sois testemunha destas coisas. E agora? Nós que cremos na nossa morte com Cristo na cruz, ressuscitamos com Cristo e somos uma nova criatura. E agora? Somos testemunhas ou não somos? Porque se nós tivermos vergonha de falar da obra que Jesus Cristo realizou, consumou na cruz do Calvário, nos libertou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, se nós tiver vergonha, alguma coisa está errada. Então, povo de Deus, ser testemunha. Então, eu não sei quantos meses, ou quantos anos, ou quantos o Senhor vai me dar, mas enquanto eu estiver fôlego e disposição, eu quero testemunhar desse Jesus, lindo e maravilhoso.
E eu acredito que todos que estão aqui também. Então, eu lembrando de uma filha na fé. Eu chamo ela de filha rebelde. Então, a época eu trabalhava no ginásio de esporte da Neva, já quase encerrando. Eu ficava estudando, eu fiz 4 anos de teologia, e eu ficava estudando lá no ginásio, porque era tranquilo, era guarda lá, e só ficava ali cuidando e tal. Ficava sentado lá, numa janelinha, mas sempre observando quem passava. E eu posso falar o nome dela, tranquilo. A Valquíria falava assim: aquele velho careca, em vez de pegar uma vassoura e ficar varrendo a frente ali do ginásio, ele fica só ali lendo, né? Fica só lendo ali. Um dia ela não estava legal as coisas por lá, me chamaram lá. Renato, vem aqui fazer uma oração para mim. O Adriano: Renato, vai lá em casa fazer uma oração para a Valquíria, que ela não está legal, ela quer morrer e está lá no quarto, lá fechado, não quer ver ninguém. Eu falei: ah, é? Será que eu vou mesmo? Mas só para brincar, eu fui lá. Hoje ela é uma benção, essa menina. Então é assim, queridos. Testemunhar desse Jesus lindo e maravilhoso. Então, quando Paulo diz assim: morri para a lei a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele diz também: não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Está em Romanos 1, 16, 17. Então, não temos outra coisa a pregar a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Creia na sua morte com Cristo na cruz. Mesmo que algo vai dizer: ah, mas eu não sinto, mas não é para sentir. Senhor, eu não entendo, mas eu creio. Quando aquela mulher lá em Foz do Iguaçu falou para mim que eu precisava morrer, eu falei: eu vou morrer, eu estou novo ainda. Mas cheguei lá no hotel à noite, começou a cabeça ferver e entrei em parafuso. Mas como isso? Morrer? De repente eu disse: eu morri mesmo. O meu velho homem morreu. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Querida igreja, é isso que nós pregamos aqui, é isso que o pastor Eliseu prega aqui há anos. Não há outra mensagem, a mensagem da cruz. Eu estou me lembrando, para encerrar, é um cântico que diz assim, mas é uma letra muito preciosa, eu me lembrando hoje de manhã e tal, que diz assim: a vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar. É vida perfeita em amor, é vida aos pés do Senhor, é vida de Deus em você, é vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão, é muito mais que uma religião, é a vida de Cristo vivendo em você. Amém, igreja? Graças te damos, Pai, por esta santa palavra, vive e eficaz. Pai querido e amado, que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações. Aquele que ainda não tem essa experiência, Senhor, dessa obra da cruz, a nossa crucificação, morte, sepultamento e ressurreição. Que o Espírito Santo há de trazer revelação. Porque em Efésios 2,6 diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que Deus ilumine grandemente a vida de todos e que esta igreja continue confessando esta palavra que diz:
Não eu mais Cristo, não eu mais Cristo. Que Deus abençoe grandemente a vida do pastor Eliseu e toda a sua família e todos os ministérios dessa comunidade. E a todos um abençoado domingo e uma semana abençoada a todos. Em nome de Jesus. Amém, queridos?